Muito bom dia a todos. Isso, bom dia também a quem nos acompanha pelas mídias digitais. Nós aqui presencialmente e eles lá nos acompanhando. Que Jesus abençoe a todos nós, né? Como sempre, graças a Deus. Então é com muita alegria no coração que toda a equipe sempre recebe vocês de braços abertos. Nós aqui, a equipe material, a equipe dos trabalhadores e mais a equipe espiritual. Sempre é bom nós afirmarmos para vocês antes dos trabalhos, né? Que as equipes já estão aqui presentes muito antes de nós chegarmos aqui. Há uma preparação que a gente não faz, a gente faz ideia, né? Mas ainda é muito pouco para a gente assimilar o que eles fazem aqui para nos receberem. É algo fantástico, né? Pensem que para eles aqui, para toda a espiritualidade aqui, não existe parede, teto, né? O piso, os bancos, isso é matéria, isso é conosco, que ainda estamos aqui no campo da matéria, mas para eles, aqui o Paz e Amor em Jesus se abre, não tem parede, não tem teto, não tem nada, para eles é um mundo espiritual, e essa visão deles, esse mundo que eles nos trazem aqui para casa, se perde de vista, é uma energia, é um banho de energia aqui na casa, que é impressionante. A gente procura estudar sobre isso, procura ter o entendimento, mas ainda somos muito fracos, na verdade, para compreender tudo. É algo fantástico. Eles trabalham com afinco em nome de Jesus, para que esse trabalho das casas espíritas e o nosso aqui em questão seja realizado o mais pleno possível. Então, lembrem-se, entrou aqui, pensamento em Jesus, né? Pedidos, agradecimentos, sempre. Tá bem? Quem está vindo pela primeira vez aqui nesse trabalho? Tem alguém hoje? Olha, tem um senhor lá no fundo que eu acredito que está com a moça ao seu lado, é isso, né? Sejam muito bem-vindos, viu? A casa recebe vocês, assim como a todos nós, de braços abertos. Que o senhor, a senhora encontrem aqui tudo de bom que vocês necessitam, assim como cada um de nós estamos procurando. Precisou de alguma orientação, senhor? De alguma orientação, alguma dúvida? Nos procure que a gente esclarece a vocês, tá bem? Vamos aos nossos trabalhos de hoje, que vai transcorrer da seguinte maneira. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos desligar antes do início da palestra. A Casa de Paz e Amor em Jesus está divulgando que necessita sobre um sistema de voluntariado de um profissional médico, um médico ou uma médica, clínicos gerais, tá? Para trabalhar aqui em sistema de voluntariado um sábado por mês, das 8h30 da manhã às 11 horas da manhã. Por quê? Porque nesse horário, todo sábado, aqui se reúne as mães, os responsáveis pelas crianças que são trazidas para a evangelização de Jesus. Tá? São mães, são tias, são avós, os responsáveis. E essas pessoas não têm recurso financeiro. Imagine que se vão poder ir a um médico numa clínica particular. Nem pensar. Imagina se elas precisam ir a um estabelecimento de saúde pública, que muitas vezes está muito longe e elas não têm tempo, ou às vezes chegam lá, a consulta está muito longe para acontecer. Então, a Casa de Paz e Amor em Jesus quer ajudar essas pessoas no campo da saúde física e também espiritual.
Quem conhecer um médico ou uma médica clínica geral, uma vez por mês, das 8h30 da manhã às 11 da manhã, por favor, nos procurem. O ideal é procurar informações na nossa livraria. Prato do dia. Hoje nós temos panqueca. Espero que ainda tenham, né? Porque quando acaba, o pessoal vem correndo me avisar. Não veio ninguém, é sinal que ainda tem. Panqueca de palmito, de carne, né? De escarola com ricota. Leva para casa no final do trabalho, um dia frio, põe lá no micro-ondas, quentinha, vai ajudar a passar o dia. Bem, vamos agora direto ao trabalho de hoje, que vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Patrícia. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com a Vandercy. Prece inicial com a Paula. Vibrações gerais dos passes e das águas, Heleninha. E a prece final com a Lúcia. E hoje o título da palestra é o Poder da Fé. Muito importante isso, tá? O poder da fé. Prestem muita atenção porque o palestrante é o Dr. Joel Beraldo, trabalhador querido aqui da Casa de Paz e Amor e médico que auxilia muito a Casa de Paz e Amor em Jesus. Um bom trabalho a todos, que Jesus nos abençoe. Bom dia. Leitura da mensagem do livro Desperte e Seja Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 10, Fé e Vida. Não permitas que a tua fé no futuro desfaleça, apenas porque as circunstâncias infelizes e de mau agouro deste momento pareçam ameaçar os teus ideais de engrandecimento. Fortalece a tua fé com o combustível da razão, a fim de que a sombra da dúvida não te entorpeça os sentimentos. Persevera em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento te ameace as forças. Que assim seja. Bom dia. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Condição inabalável da fé. Item 7. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Deixa eu ligar. Então vamos fechando nossos olhos, vamos respirando, inspirando lentamente, vamos nos abrindo para a espiritualidade, vamos agradecendo a Deus, esse fluido inteligente universal, esse Pai amoroso, que possamos senti-lo, possamos compreender as palavras do Mestre através de Kardec e abençoando que o nosso palestrante possa ser inspirado, intuído para falar as palavras que mexem com a nossa alma. Obrigada por tudo, que tenhamos um ótimo trabalho. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente falando do Evangelho de Jesus. Hoje o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Jesus
estava pregando quando que um senhor se aproxima e fala de seu filho e pede para que Jesus auxilie seu filho. Meu filho é lunático, ele se atira no fogo, se atira na água. Já pedi para que seus discípulos o curassem e nada fizeram. Então Jesus pede para que traga um jovem e ele trata o jovem. Afasta os obsessores que estavam ali perturbando aquele rapaz e ele fica bem. E então, depois, em particular, os discípulos se interrogam para Jesus: mas como que você consegue e nós não conseguimos afastar os demônios desse rapaz? Então Jesus responde: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para acolá, e a montanha se transporta. Isso é para que nós possamos compreender a importância e o valor da fé. A fé de verdade, ela transporta montanhas. Montanhas, no sentido figurado, as montanhas de problemas que nós temos. Então, ter fé é fundamental para que possamos viver bem, possamos viver felizes, possamos ter uma vida plena através da fé. Fé não é crer apenas. Crer, nós podemos crer em qualquer coisa. Acreditamos que hoje vai chover, acreditamos que hoje vai fazer sol, acreditamos que nosso time vai ganhar. Então, acreditar é fácil, é qualquer coisa, mas fé é convicção, é certeza absoluta. Fé é entrega. Quando que nós temos a fé verdadeira em Deus, nós nos entregamos a Deus. Vou contar uma história que aconteceu num voo. O avião estava entrando em turbulência. Todos os passageiros desesperados, rezando, pedindo a Deus que nada acontecesse, e todos aflitos, menos um garoto de 12 anos que estava ali distraído com seu joguinho. Depois daqueles minutos de turbulência e desespero e angústia, tudo se acalmou, voo tranquilo, e um senhor que estava do lado do garoto vira-se para ele e pergunta: você não percebeu que nós estávamos em turbulência? Sim, estávamos em turbulência. E você ficou aí com seu joguinho e não fez nada, ficou tranquilo? Como? Aí o garoto responde: é que o piloto desse avião é meu pai. E eu conheço muito bem as habilidades de meu pai. Ele já lidou com muitas turbulências. Então ele estava ali tranquilo, com o seu joguinho, sabendo que nada ia acontecer. Porque ele tinha confiança total no seu pai. Tinha fé que seu pai ia resolver tudo. E nós temos confiança em nosso pai? Entregamos a nossa vida nas mãos de Deus? Acreditamos que Ele vai nos livrar das turbulências da vida? Então, para que nós possamos compreender melhor como ter essa fé, nós vamos detalhar um pouco. A fé não pode ser cega. Existe a fé cega e a fé raciocinada. Kardec nos orienta que a fé raciocinada é aquela baseada na lógica, na razão, no bom senso. Se faz sentido para nós, então nós vamos ter fé. Não podemos ter uma fé cega. Aquele que tem a fé cega tem fé em qualquer coisa, acredita em tudo. Lê uma notícia trágica lá na internet e já fica desesperado. O mundo vai acabar. Então, a pessoa sofre, porque ela leu aquela coisa que não tinha sentido. Ela não foi buscar outros conhecimentos, outras fontes, outras informações. Então, através da fé cega,
essa pessoa pode se dar mal. Por isso, a nossa fé tem que ser lógica, tem que ser baseada na razão. E por isso, nós temos que conhecer mais. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais fácil nós termos uma fé raciocinada. O entendimento, a razão, a lógica e conhecer a doutrina espírita. Estudar mais a nossa doutrina espírita. Termos o conhecimento. E também o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos mais, temos certeza de como somos, o que fazemos, como pensamos, como raciocinamos. O autoconhecimento nos permite viver melhor. E mesmo que alguém nos faça uma crítica ou uma ofensa, nós não vamos ficar assim chateados nem magoados. Por quê? Nós nos conhecemos. Se nós nos conhecemos, aquela crítica não nos atinge. Aquilo que o outro falou a nosso respeito não faz a mínima importância, não tem significado. Então, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, é importantíssimo para que nós possamos viver melhor. E é importante para alimentar a nossa fé. A fé vem ligada à esperança e à caridade. Quando que nós pensamos em esperança, nós podemos imaginar que a esperança é um combustível que alimenta uma chama, e essa chama é a fé. Então, temos a esperança que alimenta a fé. E a claridade resultante é a caridade. Então, caridade, fé e esperança caminham juntas. Então, para que nós possamos praticar a caridade verdadeira, temos que ter a esperança e a fé junto. São essenciais para a nossa vida plena, a nossa vida feliz. Todos nós queremos viver em paz. Todos nós queremos ter saúde, harmonia, felicidade. Não queremos adoecer. E quando a doença acontece, sofremos. E para que nós possamos viver melhor, nos livrarmos das doenças, nós temos que tomar cuidado com nossa saúde, cuidar de nós mesmos, não abusar da nossa alimentação. Se vamos a um médico, falamos da nossa dificuldade, da nossa doença, e ele nos dá orientações, passa uma receita e também um regime, tais e tais e tais alimentos não pode. Esses alimentos vão te fazer mal. E se nós temos a convicção, a fé de que esse tratamento vai dar certo, nós vamos nos dar bem, desde que sigamos aquela receita, tomemos os medicamentos e façamos a dieta, façamos o regime, para que tudo dê certo. Porque se nós fizermos o tratamento de qualquer jeito, abandonarmos os medicamentos e vamos nos alimentar de tudo que nós vemos à nossa frente, os problemas de saúde vão continuar, ou vão se agravar, ou vão se repetir. Então nós precisamos ter disciplina na nossa vida, organização, planejamento. Nós devemos prever as coisas. Quem tem fé não tem medo. Então, se nós tomamos atitudes de prevenção, de precaução e de cuidados, então não vamos ter medos. Não cabe na mesma pessoa, ao mesmo tempo, ter fé e ter medo. Às vezes perguntamos para os espíritas: você tem medo da morte? Ah, eu tenho medo da morte. Eu sou espírita, mas tenho medo da morte. Então, não tem conhecimento. Quanto mais conhecimento que nós tivermos da vida espiritual, mais nós vamos entender que o desencarne é uma coisa natural, que a nossa verdadeira vida não é aqui,
É lá no plano espiritual. É lá que nós vivemos de verdade. Então, não faz sentido termos medo de desencarnar. E enquanto nós estamos aqui, nós vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu para nós evoluirmos, crescermos, melhorarmos a cada dia. Com caridade, amor ao próximo, esperança e fé. É através da fé em Deus que nós nos fortalecemos. Nós temos fé em Deus, porque Deus nos criou, Deus nos ama e Deus nos ampara. Fé em Jesus. Jesus nos acompanha desde sempre. Governador deste planeta. Responsável por tudo que existe aqui, por toda a vida. Jesus nos conhece, não só pelo nome, mas conhece a nossa história. Não só desta vida, mas de todas as outras. Jesus está conosco. E se tivermos fé em Jesus, estaremos ligados a Jesus. Porque Jesus está ligado a nós. Então, falta a nossa ligação com Jesus. É através da fé que temos em Jesus que estaremos sempre amparados por Ele. Temos fé nos espíritos amigos, na espiritualidade que nos protege. Todos nós temos um anjo da guarda. Às vezes até esquecemos dele e esquecemos de agradecer o trabalho que ele tem de cuidar de nós uma vida inteira. É fundamental, nas nossas orações, lembrarmos desse espírito amigo que é o anjo da guarda. Ele nos protege. Quem está envolvido em algum trabalho de caridade tem vários espíritos amigos protegendo. Tem meia dúzia, tem uma dúzia de anjos da guarda cuidando dessa pessoa. Por quê? Tantos espíritos ali ajudando uma pessoa. Porque há um interesse da espiritualidade em que esse indivíduo continue fazendo a caridade, continue no seu trabalho de ajuda, de amor ao próximo. Então, muito mais amparo. Então, se nós temos essa convicção dessa proteção e pedimos proteção nas nossas orações, nós não vamos ter por que sentirmos medo. Algumas pessoas têm pânico. E o pânico imobiliza a pessoa. O pânico impede que a pessoa faça qualquer coisa, que ela saia de casa sozinha. Ela tem medo de tudo, fica apavorada com qualquer coisa. E dentro desse pânico, a pessoa fica impedida de fazer qualquer coisa que possa fazer com que ela evolua, que ela melhore. Então ela fica travada pelo pânico. Então o pânico cerceia a pessoa. E por que acontece o pânico? Porque a pessoa vai sempre alimentando ideias de medo, de medo, de medo, e esse medo vai crescendo e vai virando pânico. Nesse desequilíbrio emocional, espíritos obsessores se aproximam e trazem ideias negativas e colocam na mente da pessoa ideias intrusivas de medo, de pânico, de alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, se tivermos o cuidado de termos a ligação com Deus, a nossa fé, essa convicção de proteção, vamos sim nos livrar de entrar numa crise de pânico. E a ansiedade? Eu acho que aqui ninguém é ansioso, né? Ninguém. Pois é, então vamos falar da ansiedade. A ansiedade é o medo de que alguma coisa que vai acontecer no futuro não vai ser boa. Vamos fazer uma prova. Ficamos ansiosos por conta dessa prova. E ao ficarmos ansiosos, nós erramos várias questões. Depois que a gente sai da prova, a gente vai olhar as questões, as respostas, e vai verificar que aquilo nós sabíamos. E como é que nós conseguimos errar? A ansiedade bloqueou o raciocínio lógico, a razão, a clareza.
E aí, erramos. A ansiedade atrapalha tudo, atrapalha as nossas decisões. Muitas vezes, por ansiedade, escolhemos errado. Então, nós temos o medo de que aquilo que vai acontecer não vai dar certo. É falta de confiança, é falta de convicção, é falta de fé. Se nós desenvolvemos a fé, ampliamos a nossa fé, nós vamos com toda a certeza para aquele evento e vai dar tudo certo. Mas não adianta nada termos fé se nós ficarmos de braços cruzados, sem fazer nada. A fé precisa ser acompanhada das obras, do fazer. Por exemplo, daqui a um ano vou prestar um concurso público. Tem várias matérias para estudar. E eu preciso saber essas matérias. Mas estou com uma preguiça. Semana que vem eu vou começar a estudar. Aí na outra semana, ai que preguiça, mas é daqui a um ano. Na outra semana eu começo a estudar. E vamos enrolando. Passa um mês, passam 2 meses, 3. Chega o dia do concurso, nós não estudamos nada. Ah, mas eu tenho uma fé em Deus. Deus vai me ajudar. Jesus, o amado Mestre, me ajude. Espíritos amigos, me inspirem para que eu possa acertar todas as questões. Isso vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Porque são 10.000 candidatos para 20 vagas. Claro, quem vai passar nesse concurso? Aqueles que estudaram mais, passaram o ano inteiro estudando. Então, a fé tem que ser acompanhada das obras. Então, de nada adianta nós ficarmos só rezando, orando e não fazermos nada pelo nosso próximo. Então, temos que fazer. O amor ao próximo, a atitude de compaixão, de ir até o nosso próximo que está necessitado, é um ato de caridade, é um ato de bondade, e isso fortalece a nossa fé. Porque a fé, a caridade e a esperança são virtudes que estão ligadas. E precisamos desenvolver essas virtudes, todas ao mesmo tempo. Quando nós perdoamos, nós estamos fazendo um ato de caridade. Não precisamos dizer para uma outra pessoa: olha, eu te perdoo daquela ofensa que você me fez. Como? Aquela ofensa que você me fez há 30 anos atrás. Não precisamos chegar a isso. É ridículo. O perdão é dentro de nós, no nosso coração. Perdão na nossa alma. Então, quando perdoamos, não precisamos humilhar ninguém. E nem ter esse perdão com arrogância. Por quê? Quando perdoamos, nós nos livramos de um problema que é nosso. Tiramos um peso da nossa consciência. Se não perdoamos, guardamos mágoa. E a mágoa é destruidora. Ela traz várias doenças. Uma gastrite, uma pressão alta, um infarto, um câncer. A mágoa é destrutiva. Então, para que nós não nos magoemos, não nos ofendamos, é fundamental o autoconhecimento. Assim, nem precisamos perder tempo em perdoar, porque nós não nos ofendemos. Uma vez perguntaram a Gandhi: você perdoa? Ele respondeu: não. Como assim você não perdoa? É porque eu não me ofendo. Não tenho que perdoar. Então, é mais fácil
nós termos autoconhecimento para não ficarmos ofendidos, para que possamos viver melhor, viver mais felizes. Todos nós queremos viver felizes. Todos nós queremos viver bem, convivermos bem com todos os nossos amigos e familiares. Todos nós queremos ter milhões de amigos. Mas, para isso, é fundamental construirmos essa amizade, esse entendimento. Estudarmos mais, nos prepararmos mais, melhorarmos as nossas relações com as pessoas. Perdoar mais, compreender mais, entender mais, sermos mais companheiros, fazermos mais pelo outro. Assim estaremos alimentando a fé, a caridade, a esperança, convicção de que tudo vai dar certo. Quando sabemos que um parente ou um amigo está doente, nós vamos pedir por essa pessoa e vamos pedir com fé. Vamos fazer uma oração feita do nosso coração, da nossa alma. E essa oração vai em direção daquela pessoa através da nossa fé, da nossa convicção. Nós oramos e a oração chega até lá. E a espiritualidade amiga vai ajudar. Então, quando pedimos para que os benfeitores espirituais possam ajudar uma pessoa, essa ajuda vai acontecer através do nosso pedido, com fé, com convicção, com certeza. A fé é fundamental. A fé é estrutural. E através da fé nós alcançamos muita coisa. Nós conseguimos alcançar aquilo que precisamos, aquilo que nós desejamos. Através da nossa fé, nós vivemos melhor, temos mais saúde, mais leveza, mais paz. O nosso sono é um sono mais tranquilo, porque ao deitar, nós vamos estar com a nossa consciência tranquila, não ficar pensando em problemas, mas vamos orar, agradecer com fé por mais um dia. E a gratidão é também um ato de fé, porque nós agradecemos a Deus pela nossa vida, porque nós temos uma família, temos um lar, nós temos que ter essa gratidão com fé. Através da fé, da esperança e da caridade, viveremos melhor. E Jesus espera de nós que nós façamos a nossa parte. Fé, esperança e caridade. Que Jesus abençoe a todos, que vocês possam levar a seus lares a paz dessa casa. Gratidão. Assim, tá bom. E assim, então, depois desta explanação tão belíssima, trazendo-nos as informações sobre a nossa saúde, vamos agora nos interligar intensamente com Jesus, com os nossos mentores espirituais, dos nossos médicos espirituais especialistas, e vamos tomar o cuidado que quando o médium adentrar a sua fileira, vamos favorecê-lo para que ele possa passar e ministrar o passe. Então vamos iniciar o trabalho do passe agora com os nossos médiuns, que alegremente já estão preparados para essa tarefa. Então vamos ter o cuidado de deixar para que ele possa se movimentar nas fileiras, e assim, enquanto eles vão processando o trabalho de passes, as equipes amoráveis de especialistas já nos auscultaram
já nos analisaram a cada um de nós, através das nossas fichas reencarnacionistas, as nossas fichas de anamnese. Então, vamos mentalizar o nosso corpo físico, perispírito e espírito, a fim de que possamos receber toda a fluidificação medicamentosa de cura em todos os nossos centros de forças, banhando intensamente desde o nosso coronário, mentalizando o nosso coronário, sendo bafejada numa luz branca celestial, para que a equipe de neuros possam trabalhar intensamente sobre a nossa casa mental, e vamos vibrando intensamente com esses médicos neurologistas. E vamos para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, para que esta cor possa fluir intensamente sobre o nosso frontal, com os nossos médicos oftalmologistas, Dr. Tiono, Dr. Takeda, que cuidam do nosso campo visual, vibrando intensamente, para que assim eles possam cuidar carinhosamente do nosso campo visual. E vamos também para o nosso laríngeo, mentalizando o verde das matas, para que a equipe de otorrinos laringologistas possa fluidificar intensamente o nosso laríngeo, e vamos mentalizando e aspirando esse verde das matas nas nossas narinas, nas nossas gargantas, fazendo uma asepsia em toda a nossa parte respiratória, dos nossos pulmões, os nossos brônquios, mentalizando esse verde, fazendo uma asepsia intensa em toda a nossa parte respiratória. Vamos aspirando e respirando esse verde das matas, para que assim possa haver o tratamento necessário em toda a nossa parte respiratória. E vamos também para o nosso cardíaco, mentalizando um róseo bem suave, mentalizando a equipe de Dr. Zerbini e toda a sua equipe, realizando os tratamentos de eletrocardiogramas espirituais, a fim de que possam medicamentar o nosso cardíaco nesse róseo bem suave, mentalizando intensamente o nosso campo emocional, para que possamos equilibrar todo o nosso campo emocional. E vamos para o nosso gástrico, com os nossos médicos gastroenterologistas, mentalizando novamente o verde das matas, para que esta cor possa fazer uma asepsia em toda a nossa parte digestiva, no nosso estômago, no nosso esôfago, e vamos mentalizando intensamente todo este verde fluindo intensamente no nosso gástrico, enquanto eles vão processando as endoscopias espirituais, vamos mentalizando intensamente. Vamos também para o nosso esplênico, mentalizando todos os órgãos vinculados a esse centro de força, que são os nossos rins, o fígado, o baço e o pâncreas. E vamos mentalizando um vermelho pujante, para que assim esses especialistas que cuidam desses órgãos possam fazer uma asepsia intensa, mentalizando esse verde, desse vermelho pujante, mentalizando na nossa corrente sanguínea, na nossa renovação celular, e vamos vibrando intensamente. Todos nós em harmonia, vibrando para o geniturinário, com os nossos médicos urologistas, ginecologistas, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, com os nossos irmãos
médicos, fisioterapeutas, ortopedistas, acupunturistas, massagistas, e vamos vibrando intensamente para que assim a nossa coluna possa ser harmonizada intensamente, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário enquanto estivermos aqui presentes. Os nossos mentores espirituais continuarão cuidando de cada coração aqui presente. E vamos agora com outras equipes amoráveis, de índios, pretos velhos e caboclos, os nossos evangelizadores, e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos com essas equipes amoráveis realizar o Evangelho do Lar, mentalizando toda a nossa família reunida, enquanto essas equipes vão processando toda uma limpeza fluídica e psíquica de cada ambientação, cada familiar é intensamente fluidificado através desse campo espiritual. E também vamos agradecendo a bênção do trabalho profissional. Todos nós vibrando intensamente para o campo profissional, e quem está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. E agora vamos com outras equipes amoráveis, de jesuítas, de socorristas, de batedores da espiritualidade, e vamos mentalizar a nossa grande capital. Mentalizando intensamente a nossa cidade, as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros, mentalizando os hospitais de toda a nossa grande cidade, os prontos-socorros, as UTIs, as CTIs, mentalizando o corpo de enfermagem, o corpo médico, todos os pacientes que estão nos hospitais e também que estão fora dos hospitais, nas casas de saúde, nas clínicas de repouso. Vamos mentalizando intensamente toda esta vibração amorável para que essas equipes amoráveis possam levar a nossa contribuição de paz e amor, mentalizando os nossos resgates, mentalizando as ambulâncias, mentalizando também toda a área educacional da nossa cidade, mentalizando a Cracolândia. Vamos mentalizar para que os nossos socorristas, os nossos batedores da espiritualidade, possam levar toda a nossa vibração junto àqueles corações tão necessitados, e que eles possam sair dessa vida em que eles estão passando, que o anjo de guarda individual deles possa abençoá-los intensamente. E vamos também para as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e os portos, abrangendo o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, para que o Brasil possa ser intensamente fluidificado, para que possa levar a nossa contribuição junto ao nosso país, que continue fortes, firmes e valorosos, que todas as cores da bandeira nacional possam perpetuar intensamente sobre o nosso Brasil. E agora vamos para além fronteiras, mentalizando Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra, para que possas abençoar todos os países, todas as raças, todas as crenças, todos os mares. Que todos os países que estão em guerra possam levar a nossa contribuição de paz e amor, para que possamos levar a vibração amorosa de todos nós, do nosso coração, do nosso sentimento de amor fraterno, junto àqueles países. E assim vamos também, voltando aqui na Casa de Paz e Amor, mentalizando as urnas que estão lá fora,
que os nossos especialistas que ficam anotando todos os nomes de encarnados e desencarnados possam levar a nossa vibração amorável junto a tantos nomes. E também vamos vibrar para as nossas casas co-irmãs, a Crepade e a Caspage, para que assim toda assistência social, todo o acolhimento que é feito junto àquelas casas, possam continuar dentro dessa fraternidade amorável, como também aqui na Casa de Paz e Amor, a tantos encarnados e desencarnados. E agora vamos passar para a frutificação das nossas águas, mentalizando os nossos especialistas de químicos, físicos e biólogos, os nossos médicos homeopatas naturalistas, que possam condensar toda a frutificação junto às águas, que possam levar essa vibração também junto aos nossos vasilhames dos nossos lares, onde quer que esteja precisando de um copo de água fluida, possa ser levada intensamente nesse momento. Possamos vibrar para todos os rios, todas as nascentes, todos os mares, para que através da água possa levar a frutificação medicamentosa de cura. E assim agradecemos intensamente pela bênção de termos a nossa casa de oração, onde todos nós viemos em busca desse reforço espiritual, dessa paz que contagia cada coração através dos ensinamentos amoráveis do Evangelho, e que este reforço possa perpetuar durante a semana, para que tenhamos muita paz, muito equilíbrio, muita saúde e muito trabalho. E assim vamos acompanhar a nossa companheira Lúcia na prece de encerramento. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Que assim seja. E assim, envolvidos que estamos em tanta energia de luz, de paz e de amor, que possamos ir para nossas casas, nos iluminando, que essas energias prevaleçam por toda a semana, e que tenhamos sempre o cultivo da fé, do amor e da caridade, que seja o nosso norte e guia durante a semana, que assim seja. E assim, graças a Deus, mais um trabalho realizado. Fiquem com Deus, boa semana a todos vocês. De luz, paz e amor em Jesus.